Olá, hoje o assunto é TDAH na ótica sob o olhar da medicina germânica, um novo olhar para os sintomas. E nós estamos aqui com as convidadas. Muito obrigada, muito agradecida de estarem aqui. Muito bem-vindas. E, como sempre, se vocês tiverem perguntas, podem colocando no chat ou depois no final também. A apresentação não vai ser muito longa. O vídeo não vai ser muito longo. Se no final vocês tiverem perguntas, quiserem abrir microfone, vocês também podem participar ativamente aqui. E também se sentirem, depois que a gente encerra a gravação, eu ainda respondo perguntas aqui na comunidade. Você que está assistindo no YouTube, assista esse vídeo com um olhar, sim, com uma perspectiva de novidade, se você ainda não conhece. E também busque se aprofundar mais, não fique só com aquilo que eu trago aqui, porque é algo diferente, é algo assim que a gente não vê por aí. Então, pesquisando, eu vi que TDAH está no centro da explosão dos diagnósticos em saúde mental. É a doença que mais está sendo focada, né? Mais está sendo vistas com a ótica da medicina convencional e das pesquisas científicas, porque é o que está mais assustador. Mas eles estão focados em preparar profissionais para diagnosticar, para explicar em números, para trazer clareza sobre essa questão de quantidade, né? Em dizer em qual país está pior, o que os médicos devem fazer, quais medicações, né? Então, é um objetivo, sim, interessante, mas aqui o meu foco, aqui o nosso foco aqui é mostrar nesse vídeo a causa real, a causa biológica desse distúrbio que é assim apresentado. Por quê? Porque se a gente entender a causa, a gente vai conseguir abrir caminho para a solução. Todas as doenças, se a gente entende o que está acontecendo com a pessoa, e todo sintoma é sobre pessoas, não é sobre diagnóstico, né? Então a gente consegue encontrar solução ou ao menos aliviar. Eu vivi isso na minha vida, então eu sei que isso faz diferença a gente tratando a causa real, causa desse comportamento que destrói aquela criança, aquela pessoa que tem esse diagnóstico e parte para a ciência que vê isso como um transtorno. Então, chamam de transtorno, por isso que a sigla é transtorno de déficit de atenção. E dizem que é uma disfunção neurobiológica de origem genética. Meus filhos não teve outro, não. Então, se fosse genética, todos os filhos teriam. E que surge na infância e frequentemente persiste na vida adulta. Então, quais são as características? Essas características também valem para nós da medicina germânica. Lá no final, eu vou explicar sobre isso. São três características: falta de atenção, inquietação, que é a hiperatividade, e também a impulsividade. Então, tudo isso afeta o funcionamento diário, a aprendizagem e também as interações sociais, né? Os sintomas, eles geralmente são notados quando a criança é muito pequena e podem se tornar mais fortes quando a criança muda de ambiente. Exemplo, quando passa a ter uma babá ou quando entra na escola. E com a pesquisa das 5 leis da biologia, que é a medicina germânica, foi verificado que o desenvolvimento do TDAH está relacionado às situações que a criança vive, ou adulto também, que são inesperadas, traumáticas, em que ela sente que não pode contar com ninguém. Então, tem adultos também, hoje estão sendo diagnosticados. E foi comprovado que o desenvolvimento desse sintoma, ele envolve um conflito de separação, que pode ser a perda repentina, inesperada do contato físico ou o medo de perder o contato físico de alguém, né? Então, quem é terapeuta, quem trata pessoas assim, precisa aqui pesquisar a fundo o ambiente que essa pessoa vive, independente da idade.
Então, porque às vezes a mãe está vivendo situações de separação e a medicina germânica também comprovou que uma criança até os 7 anos, normalmente o conflito é da mãe, mas reflete na criança, porque a criança é mais vulnerável e ela manifesta, ela não consegue disfarçar, assim como os adultos fazem. Então, normalmente, uma criança é uma separação que a mãe está vivendo. E por que, no sentido genético, também aqui está incluso? Porque muitas mães vivem situações que já vêm das avós, que vivem essa solidão. Então, não no sentido genético, mas no sentido de sentimento, de percepção da vida. Então, são comportamentos familiares que são repetidos automaticamente e a pessoa nem se percebe. Exemplo, a mãe nasceu em uma família onde ninguém manifesta amor, ninguém abraça, ninguém mostra que ama o outro. Mamíferos precisam de contato pele a pele. E o que acontece? A criança, a mãe que já nasceu nessa situação, ela se sente isolada, ela se sente sozinha. Cada um nessa família vive como se fosse uma ilha. A família não tem conexões verdadeiras e profundas entre si. Aí uma criança que nasce num ambiente desses, ela também, ao nascer, ela tem a tendência de repetir essa situação de se sentir isolada, de ter de não se sentir pertencente mais, de não pertencer ao teu corte do cordão umbilical. Então, essa ruptura trágica que a criança vive no parto ou na cesárea, o número de crianças com esse diagnóstico é maior entre as crianças que têm parto difícil ou cesárea. Então, isso também já é uma evidência. Então, a mãe com situações difíceis que ela vive internamente, às vezes nem percebe, ao ela gestar uma criança, a criança carrega esses traumas junto com a mãe, e ao nascer, a criança já sofre mais um conflito de separação. E isso que a medicina germânica comprovou. Então, toda vez que alguém vive mais de uma situação de separação, pode ser várias situações, é, aquilo vai agravando, aquilo vai criando lapsos de memória. Essa semana atendi uma moça que está com muito esquecimento, ela trabalha em algo que ela precisa focar muito e ela, de repente, ela esquece o que ela está fazendo, ela está muito preocupada com isso. E nesse atendimento, conversando, ela está vivendo situações assim que ela está quebrando muitas barreiras, ela está quebrando separando do cordão umbilical da mãe. Então, ela está rompendo coisas internas da raiz dela, e isso faz com que o cérebro entenda que é perigoso isso que ela está fazendo. O cérebro usa esse recurso de fazer a pessoa esquecer para a pessoa sofrer menos. Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. E se ainda ficar dúvida, pode me perguntar também, né? Então, às vezes, uma criança que nasce de uma mãe que se sente sozinha, que nem no caso do meu filho, ele já nasce com um conflito de separação acentuado. O parto foi difícil, então, todas as situações difíceis que ele viveu, e ele entrou numa família totalmente desequilibrada, um casamento totalmente disfuncional que eu vivia. Automaticamente, ele viveu várias situações de separação, de medo, de insegurança, né? E isso fez com que ele se tornasse hiperativo, irrequieto, ele não conseguisse foco nos estudos, né? E por isso que ele teve o diagnóstico, né? E quem está dentro dessa família raramente percebe isso, porque todos vivem separados, não tem amorosidade, não tem um dizer para o outro assim com amor, com calma, olha, teu filho precisa de ajuda porque você está assim, todo mundo se agride, né? Então todo mundo vive um ambiente nocivo para essa criança, né? Geralmente é isso que acontece. Por isso, precisa buscar ajuda externa, mas de alguém que entenda, não de alguém que queira diagnosticar medicação. No caso do meu filho, a gente foi no psiquiatra e teve bastante complicações aí nessa fase, né? Hoje ele vive bem, sem
não fomos para o caminho da medicação, busquei ajuda em outros caminhos, né? Então, ele não foi por esse caminho e ele não tem mais esse conflito ativo. Então, com as separações, como eu estava falando antes, vem a perda da memória. Por quê? Porque o objetivo do corpo é sempre te manter vivo. Então, uma criança que está sofrendo várias situações difíceis, o que que a mente dela faz? Ela bloqueia a memória para que a criança seja capaz de lidar com essas separações. Aqui, quando eu falo criança, se você está escutando isso por causa de um adulto, aplica-se a mesma coisa, né? Então, segundo as descobertas do doutor da medicina germânica, o doutor Hammer, ele descobriu que os problemas de memória e hiperatividade indica que tem duas constelações. Ele registrou como constelação, porque cada pessoa que está com vários traumas pendentes, ela tem focos no cérebro. Se fizer uma ressonância, ele pesquisou, ele era um médico especialista, e ele pesquisou através de ressonâncias magnéticas, não do jeito que são as ressonâncias hoje, né? Mas com máquinas especializadas, e ele descobriu que cada trauma que a pessoa vivia que é, formava um foco no cérebro, por isso ele chamou de constelação, porque ele é alemão, constelação quer dizer muitas estrelas no céu, né? Então, a criança que vive situações que causam a desatenção, a inquietação e a impulsividade, vem das situações de separação, do medo da separação, das ameaças, aquela criança que a mãe fala assim, se tu não se comportar, tu vai ficar cababá, se tu não, ou se tranca a criança no quarto, muitos comportamentos que são das mães, que são tidos como normais, só que para a criança isso é uma ameaça de muito sofrimento, né? Então, a criança ou a pessoa que tem esse diagnóstico, ela está interpretando as situações com muita intensidade, né? E esses conflitos são vividos, o sentimento é de paralisação. Paralisação significa não querer ficar preso em algum lugar. Então, uma criança que demora a nascer já pode viver esse conflito, porque a criança mesmo não tendo consciência, ela sabe que ela precisa nascer. Então, o não querer ficar preso em algum lugar, a gente precisa sempre olhar em profundidade para isso, porque não é tão simples. Depois eu vou aprofundar nas perguntas, tá, Marilda? Obrigada, tá, por trazer aqui já. As dificuldades de aprendizagem, esses diagnósticos, geralmente eles acontecem após a separação de um ou dos pais, né, dos dois pais, né, que nem eu comentei, vai para a mão de uma babá, a criança se separa do pai e da mãe. E imagina quando já tem uma situação anterior de insegurança, né? Também pode acontecer na mudança de escola. Às vezes a criança se separou do pai e a mãe tranquilamente na primeira vez que ela entrou na escola, mas quando ela se criou o ambiente dela, lá pelos 10 anos, ela estava tranquila, segura, de repente ela precisou de novo sair daquele ambiente dela e ir para outro espaço, ainda ela pode viver o conflito de separação ali, porque ela precisa do clã. Cada idade a gente precisa do nosso grupo. Se uma mulher na menopausa tem esse diagnóstico, também está relacionado à perda da identidade, o medo da perda da família, os filhos crescem, né? Então, sempre tem que olhar para situações onde a pessoa sente medo de perder a segurança, às vezes a morte de alguém. Então, ainda olhando para as crianças, né? Após o nascimento de um novo irmão, na minha família, cada ano nascia mais um irmão. Então, é muito comum, só que no meu tempo não tinha o diagnóstico. E também, após a volta da mãe ao trabalho, as mães às vezes pegam 1 ano, 2 anos de licença, e até os 7 anos a criança é impactada negativamente quando quando a criança está muito apegada à mãe,
porque a mãe é o polo seguro dela. Então, em qualquer período até os 7 anos, está muito relacionado com a mãe, como eu já falei antes, né? Então, também quando os pais discutem na frente de uma criança, porque uma criança, até adolescente, quando vê os pais discutindo, a criança interpreta, eles estão brigando, logo eles vão me abandonar. Aí, quando ainda entra a culpa, daí já cria outras doenças junto, né? Então, quando tem muitas situações no ambiente dessa pessoa que tem esse diagnóstico, a gente precisa, depende a capacidade da pessoa de entender a situação, a gente trabalha com ressignificação. Mas quando é uma criança, a gente precisa trabalhar no ambiente da criança e olhar, tratar de fato a pessoa adulta que é responsável por esse ambiente. Então, como eu falei lá no começo do vídeo, você que tem esse problema, essa situação, ou você quer ajudar alguém que tem, não pare por aqui com as buscas. Busque mais. TDAH tem solução, sim, ou ao menos tem um grande alívio. Ele não precisa ser apenas tratado com medicação. Às vezes precisa de uma medicação por um período de tempo até que a pessoa consiga tratar as situações que estão causando, né? Então, precisa trabalhar isso internamente com as pessoas envolvidas e também resolver externamente. E às vezes a medicação faz parte, sim, mas não no sentido de fazer só isso. Deixa eu ver as perguntas aqui, colegas. E já estamos indo para o final, se não tiverem mais perguntas. Depois, como eu falei, aqui no grupo a gente continua. Meu neto é TDAH, a mãe teve um parto difícil e demorado. Já a segunda filha é bem diferente e o parto foi tranquilo. Ele tem 12 anos e a irmã tem 10 anos. Então, Marilda, ele já tem 10 anos, ele está na idade, sim, de começar. Se ele nunca foi tratado com um psicólogo, com um psicoterapeuta, com alguém que entenda em profundidade sobre o que o menino está passando, precisa buscar ajuda nesse sentido, né? Não sei se ele está tratando, né? E aí, às vezes, não sei também se ele toma medicação, sempre precisa, por exemplo, no caso de atendimento com alguém assim, a gente precisa buscar todo o as situações. No caso de um parto difícil, demorado, às vezes sessões de hipnose ajudam. Mas ele já está em idade de ressignificar também, porque ele já tem compreensão, né? Então, quando é uma criança pequena, é, pode ser hipnose dormindo, pode ser hipnose acordada, né? Hipnose, eu digo no sentido de conversar, que a pessoa se concentre na mensagem positiva, né? Não é aquela hipnose assim da pessoa ficar aérea, pode ser dormindo, pode ser acordado, pode ser conversando, né? Então tem muitas formas de aliviar e pode ser se ele está tomando medicação, ele saia, mas é importante ele se tratar porque ele, com 10 anos, logo ele vai chegar na adolescência. E essa falta de saber, essa falta de sentir segurança, porque o conflito de separação ele envolve insegurança, medo, né? Então, um adolescente que precisa decidir a vida, que precisa caminhar para a vida, que precisa crescer para se tornar um homem, um provedor da casa, se ele ainda está com os traumas lá do parto, tudo muito ativos, ele não vai estar fortalecido para escolher uma profissão, ele vai fazer muito buraco na água, na vida, né? Sei muito o que eu fiz na minha história, né? Porque a pessoa que não tem um norte, que não se trata na adolescência, vai para a vida toda levando esses traumas, né? Então, quanto antes, a ciência também comprovou, não faz muito tempo, que até os 38 anos, todos os traumas intrauterinos, os traumas vividos, é ciência oficial isso, né? Todos os traumas vividos são mais fáceis de tratar. Depois dos 38 anos, as camadas já ficam bem mais profundas. Então, imagina quando numa criança, quanto isso é mais fácil de resolver.
TDAH são conflito parecido com autismo? Não, o autismo ele tem mais situações. O autismo tem outros conflitos. Também o autismo é uma constelação de Hammer, mas em um outro vídeo eu vou explicar sobre isso. Ou também, se você buscar, eu acho que até a inteligência artificial já explica um pouquinho sobre isso, quais os conflitos do autismo, segundo as 5 leis biológicas. Mas você também consegue encontrar vídeos no YouTube de pessoas que falam sobre isso. Sempre olhando se é alguém que fala da. Eu tenho várias pessoas que eu posso indicar que falam bastante sobre esses sintomas também no Instagram. Então, e a gente precisa sempre aprofundar, porque sempre tem nuances, alguma coisinha diferente, né? Porque, no meu caso, eu tive diagnóstico mais de autismo do que de TDAH. Porque eu era mais assim de me fechar na caverna. Eu não era hiperativa. Já o meu filho foi diagnosticado com hiperatividade e TDAH. Então, muito depende do profissional que você vai, mas depende do comportamento externo da pessoa, do jeito que ela manifesta aquilo que ela está vivendo. E lembrando que o autismo na ciência oficial, está sendo rotulado sem pesquisas aprofundadas. E já tem pesquisas paralelas que provam que casos de autismo de todos os diagnosticados, é pequenininha a porcentagem que de fato são autistas e que de fato são TDAH. Então, a maioria é falta de diagnósticos mais certeiros. Essa é uma preocupação da ciência oficial também. E é muito bom que eles estão se preocupando com isso, né? Porque assim eles vão continuar aprofundando as pesquisas. Então, gente, muito agradecida se você assistiu aqui a gravação até aqui. E aqui no rodapé você tem o meu Instagram. Lá eu falo só sobre diabetes. Mas para conseguir atender uma pessoa diabética, eu preciso entender também dos outros sintomas, né? Porque tudo está relacionado, porque é sempre sobre a pessoa. Toda doença é sobre a pessoa, não é sobre o rótulo que ela teve no diagnóstico, né? Então, nós, terapeutas da medicina germânica, a gente entende a pessoa como um todo, mas para resolver meus problemas pessoais com diabetes, eu decidi focar nessas pesquisas fazem 4 anos e continuo pesquisando e muito agradecida.